Olá, eu sou a Letícia e estou aqui para apresentar a pesquisa que realizei entre os anos 2020 e 2021, sob a orientação do professor Jorge Cabral, com o seguinte título: Construção de Comunidades Biográficas para subsidiar a identificação de redes em Pernambuco durante o período colonial, etapa 2, entre 1731 e 1750. O objetivo principal dessa pesquisa foi continuar a construir uma ampla base de dados com informações biográficas e genealógicas sobre os sujeitos históricos em atividade na capitania de Pernambuco durante o período colonial, a fim de contribuir com pesquisas posteriores. Dentre os objetivos específicos, podemos citar recolher dados biográficos de todos os candidatos à famíliatura de Santo Ofício residentes em Pernambuco entre 1731 e 1750, inserir as informações recolhidas em uma base de dados informatizada, cruzar esses dados com outras fontes, especialmente aquelas encontradas no Arquivo Histórico Ultramarino, identificar redes familiares e clientelares a partir das informações obtidas e disponibilizar esses dados para outros pesquisadores. Dentre os objetivos de desenvolvimento sustentável, aquele que mais se adequa à nossa pesquisa é o número 4, de educação de qualidade. É importante ressaltar que essa foi a segunda etapa de uma pesquisa que se iniciou em outro projeto, realizado entre 2019 e 2020, com aprovação no edital de iniciação científica da UFPE e financiamento do CNPq. Como mencionado, essa pesquisa fez uso da documentação produzida nos processos de habilitação para o cargo de familiar de Santo Ofício. O que faz essa documentação ser muito preciosa é o fato de que o processo de habilitação para esse cargo inquisitorial era extremamente minucioso e, em busca de provar que tinham as qualidades necessárias para a função, os sujeitos forneciam muitas informações sobre si e suas famílias. Partindo de uma perspectiva microhistórica, entendemos que essas informações são extremamente importantes para contribuir com a elucidação de questões cruciais sobre o período colonial, e dessa maneira, as utilizamos na nossa pesquisa como forma de reconstruir algumas trajetórias individuais e familiares. A metodologia dessa pesquisa baseou-se na análise e catalogação de 97 processos de habilitação para familiar de Santo Ofício, em que as informações recolhidas na documentação foram inseridas em uma base de dados informatizada, com fichas individuais para cada sujeito encontrado nas fontes. Após isso, foram feitas buscas por outras referências documentais dos sujeitos catalogados no Arquivo Histórico Ultramarino e realizamos uma revisão bibliográfica sobre a temática. Esse é o exemplo de uma das fichas preenchidas ao longo da nossa pesquisa. Como principal resultado desse estudo, temos a catalogação dos 97 personagens históricos que se candidataram ao cargo de familiar, além de outros 238 indivíduos mencionados nas diligências, totalizando 335 indivíduos registrados, o que possibilita a reconstrução de diversas trajetórias individuais. Além disso, foi possível continuar a realizar um perfil social dos candidatos ao cargo e que puderam ser comparados com a etapa anterior. Nesse mais recente recorte temporal, registra-se um número maior de candidatos nascidos na capitania de Pernambuco, que passa de 18% da primeira etapa para 24% na segunda. Esse pode ser um indício de que a elite local estava se apropriando aos poucos desse cargo inquisitorial, apesar da maioria dos candidatos ainda serem portugueses. As candidaturas de homens do Agreste Sertão diminuem significativamente e os moradores de Recife passam a ser maioria nesse grupo, o que se relaciona diretamente com o aumento percentual de indivíduos ligados ao comércio na postulação pelo cargo, já que o Recife se constituía como a principal morada desse grupo social. O percentual de comerciantes na primeira etapa era de 57% e passa a ser 64,5% na segunda, enquanto as outras categorias obviamente apresentam uma diminuição de seu percentual, demonstrando a consolidação do grupo de homens ligados ao comércio como majoritário na busca pelo cargo. Outros dados de perfil social desses sujeitos foram analisados ao longo dessa pesquisa, como, por exemplo, as características sobre a sua família conjugal e outros títulos que eles tiveram ao longo da vida, mas que não cabem no tamanho dessa apresentação. Ao longo da realização desse estudo, foi possível construir um perfil social dos candidatos ao cargo na capitania de Pernambuco, o que possibilita apreender informações importantes sobre parte dessa sociedade colonial. Os subsídios gerados nessa pesquisa poderão contribuir com outros estudos posteriores que façam uso das informações encontradas na nossa base de dados. Por fim, gostaria de agradecer ao financiamento do CNPq, o apoio da Universidade Federal de Pernambuco e a orientação do professor Jorge Cabral ao longo dessa pesquisa.